Olá, pessoal! Se você é mulher e já ouviu que cólica é normal, que o inchaço exagerado também é normal, esse episódio é para você. Hoje a gente vai abordar um tema muito importante que era pouco falado e que hoje estamos abordando cada vez mais, que é a endometriose. E para falar sobre isso, a gente trouxe hoje a Larissa, que é paciente do Dr. Sakai. Teve um processo aí, uma trajetória bem longa, né, Larissa? Sim. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. A minha história com o Dr. Fábio, ela começou, na verdade, não, a endometriose em si, ela começou em 2014, né, quando eu sentia fortes dores de cólica, enfim. E eu fiquei muito mal porque eu não conseguia nem levantar, né, não conseguia trabalhar, não conseguia colocar o pé no chão, enfim. E aí, infelizmente, eu tive uma surpresa, né, fiz uma cirurgia às pressas e eu descobri que eu tive foco de endometriose. Prazer, foi essa doença, eu não sabia, né? E aí eu fiquei, nossa, o que eu faço? O que é isso, né? Enfim. E aí eu fui indicada para um especialista de endometriose, Dr. Sakai, hoje que está aqui comigo, e a gente já fez uma cirurgia, né, doutor? E foi bem, assim, difícil para mim, porque eu não sabia o que era, ele me apresentou, pegou na minha mão, vamos lá, vou te explicar. E a gente foi fazendo exames de rotina. Dentro desses exames de rotina, eu tive a surpresa endometriose de novo, né? Outro foco que apareceu no meu ovário direito, o primeiro foi no ovário esquerdo e depois foi para o direito. O doutor Fábio falou, outra cirurgia. Só que essa cirurgia foi totalmente diferente, né, doutor? Porque foi planejada, então a gente fez um acompanhamento durante um tempo. Então, assim, foi tudo muito mais esclarecido, né? Então, para mim. Então, aí o doutor falou, vamos fazer essa cirurgia planejada e vamos limpar o que conseguir. E teve um pouquinho no reto, né, doutor, se eu não me engano. E aí eu fiz toda essa limpeza. E aí parou as cólicas, né? Então, nunca mais tive cólica, nunca mais fiquei tendo aqueles sangramentos excessivos, que eu acho que isso também atrapalha muito para os focos. E aí o doutor acho que vai poder até explicar essa parte, né, doutor? Porque eu fiz todo o tratamento, né? A gente fez tudo aquele que você me pediu, enfim. Planejamento depois futuro, né? Foi. E é super importante, doutor, falar também que muitas pessoas às vezes acham que fez uma cirurgia, resolveu, a endometriose acabou, nunca mais ela volta, é tudo certo. E a Larissa é prova de que ela fez uma cirurgia, depois de um tempo ela encontrou o senhor, precisou fazer outra. Como que foi esse processo da Larissa? O caso dela, da Larissa, é bem interessante, porque já aos 24, não, Foi, não, aos 24. 24 você vê que ela já entrou num quadro de urgência, né? Entrou num pronto-socorro e teve que fazer uma cirurgia de urgência. Mas muito provavelmente, né? Você já, desde a primeira menstruação, Sim, já começava aos 14 anos. com sofrimento, né? Tem aquele slogan bem famoso, né? Sentir dor não é normal, né? No período menstrual. Então, sempre tem que estar, né? As mães, né? Pegando as filhas mais novas, ou né? As mulheres que estão nessa faixa etária, já na adolescência, que tem muita cólica, não considerar, não normalizar essa dor, né? Ir atrás. Pode ser que não tenha, mas sempre tem que levantar essa possibilidade, né? De ter um foco de endometriose, então, e buscar exames específicos, da história que a gente fala, né? Da anamnese, dos exames especializados, né? Com pessoas especializadas, né? Para estar controlando isso daí. Tá? Esses sintomas, para fazer o diagnóstico mais precoce, não necessariamente vai precisar de uma cirurgia logo no começo, mas a gente vai controlando, entrando com medicações, né, que a gente fala analgésicas. No primeiro momento, assim, analgésicos, anticoncepcionais, né, medicações hormonais para estabilizar esse ciclo menstrual e dar uma qualidade de vida para a paciente. Porque esse é nessa faixa etária, lá para os seus 20, ninguém planeja assim, ter uma gravidez, né? Que vai atrapalhar a qualidade de vida. Não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue se relacionar, né? Tudo dói, né? Parte de uma dor no período menstrual que depois vai ficando numa dor crônica, que a gente fala, fora do período menstrual, e vai atrapalhando toda a vida, né? Aí dor na relação, dor para evacuar, dor para urinar, às vezes, dependendo da extensão, né, da doença. Sim, Tá? sim. E compromete muito, né, principalmente a produtividade da mulher, tanto na família quanto no trabalho. Né? Então, isso, nesse primeiro momento que ela pegou bem nessa época da vida dela, que, pior, foi num quadro de urgência, não pegou numa consulta de rotina, que conseguiu tratar eletivamente, que a gente fala. Infelizmente, ela foi para a urgência. Numa cirurgia de urgência, a gente faz
colega vai fazer o que dá, né? Dificilmente, eu não lembro o mesmo motivo, mas assim, você faz o que dá, tira o paciente da urgência, e depois acabou vindo e a gente replanejou, reestudou todo o quadro clínico dela, a pelve dela, para planejar o melhor momento de estar operando, né? E é legal pontuar, porque às vezes a gente acha que a cólica é normal. Isso aí. E não era normal no meu caso. Eu achava que era normal. Que vem meio cultural, Porque a né? gente meio que está acostumada, não, mas no período da mulher ela sente dor mesmo, isso é normal, é cólica normal. Toma lá um antispasmódico, Na verdade, não é, né? mais antigo, né? Um Ponstan, faz uma Eu vivia de compressa. Buscopan. Buscopan. Um remedinho, tá tudo certo. Eu vivia tomando remédios, enfim. Mas assim, eu achava normal a cólica, né? Então, falava, normal isso aqui. Vai levando, toma um remedinho, passou, próximo ciclo, vamos lá. Só que chegou o dia que o meu corpo avisou, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e não é normal. Eu lembro que foi num sábado isso, eu lembro porque era final de semana, eu gostava de sair e tal, então isso me limitou, fiquei deitada uma manhã inteira, não conseguia levantar, o que eu falei, né, não colocava o pé no chão. Aí eu falei, não, eu preciso ir para o hospital. Fui para o hospital, o médico diagnosticou na emergência como um cisto hemorrágico, né? E aí ele falou, olha, um cisto hemorrágico, cirurgia. Não deu nem outra possibilidade, cirurgia. Fui para a cirurgia. Aí que eu tive a surpresa da endometriose durante a cirurgia. Achado, né, no intraoperatório. Aí foi a surpresa. Então, assim, a dor, gente, é um negócio surreal. Você não consegue ter qualidade de vida mesmo. Então, a gente precisa se policiar. Né? A gente tem que tomar... Esse autoconhecimento, né? Exatamente. Fala, né? Então... E eu sou uma pessoa que eu busco informação, vou atrás, eu quero entender. Quando falaram a palavra endometriose, isso há 10 anos atrás, o que é isso? Né? Então, por isso que eu fui buscar um especialista, fui querer entender, porque eu fiquei com medo de ter essa dor de novo, sabe? Então, como é horrível, então eu falei, vou procurar um profissional. Né? Aí chegou o Sakai para resolver minha vida. Né? E aí, graças a Deus, assim, é um excelente profissional, então a gente precisa buscar profissionais capacitados que entendam sobre o assunto, que tenham conhecimento, para não chegar num ponto, né, doutor, de você ficar ali sofrendo, né? E eu, adolescente, né, na verdade, lá com os meus 20 e poucos anos, achava que era normal e não era. Então é importante a gente buscar esse cuidado. Hoje, com 36, olha quanto tempo a nossa história, né, doutor? Então, não sinto mais dores, não sinto. Porque a última cirurgia que o doutor fez foi assim, de sucesso mesmo. Foi uma cirurgia planejada, foi tudo preparado, tudo pensado, tudo estudado. Tomando remédios, né, para tratamento, né, doutor? Isso. Então, o meu fluxo diminuiu muito, porque era muito forte. Então, a endometriose, ela foi uma série de coisas, assim, né? E sem contar a atividade física, né, doutor? Isso. O senhor sempre me passou... Alimentação, atividade física, né? Como tudo na saúde da gente, né? A base de tudo, né, é alimentação e atividade física, né? Sim. Então, vocês ouvem bastante, né? A dor que causa inflamação, oxidação, né, da parte metabólica. Então, para várias doenças que o ser humano vai ter, que a mulher vai ter, desde as partes oncológicas, a endometriose também. Né? Então, é muito importante para o controle da doença. Sim. O seu metabolismo já é mais pró-inflamatório. Então, você não pode alimentar mais essa inflamação. Você tem que combater ela. É seguir a risca, seguir a risca. Infelizmente, é igual a uma doença crônica. Sim. Tá? Não é uma entidade que vai levar a uma malignidade, uma morte, né? É um controle, né, doutor? É o controle, uma coisa crônica, né, que tem que levar. Aí você está saindo dessa parte sua, né, você fez toda a sua carreira, estudou, trabalhou, pós-graduação, encontrou, né, casou, e agora você está indo para uma segunda fase. Né? A gente fez todo esse controle, né? É importante pontuar que muitas vezes, depois de uma cirurgia, para evitar uma recidiva, a gente opta por deixar a paciente sem menstruar, também aí usando métodos contraceptivos, né, usando estrogênio, progesterona isoladas, implantes, né, no meu caso foi o DIU. Isso, um DIU, né, medicado, para ir controlando, às vezes semestralmente, às vezes anualmente, mas não perder essa paciente de vista, né, e sempre falando, né, quando vai engravidar, perguntando, né, sempre colocando na ideia, né, não perder, né, porque, infelizmente, independente da endometriose, né, principalmente nos casos das pacientes com endometriose, e também
no seu caso mais especial, que foi sobre os ovários, ela teve então, uma cirurgia acho que no ovário esquerdo e outra no ovário direito, ele vai diminuir uma coisa chamada reserva ovariana. Então, você tem que sempre alertar, né? Gravidez não é solução para nada, né? Também tem outro mito, gravidez vai sarar sua dor, vai sarar sua endometriose. Sim, né? escutei muito isso. Então, tem que, agora, assim, é uma outra visão, né? Hoje em dia é outro paradigma, né? Então, a mulher vai querer engravidar realmente depois dos 35, 37, né? A maioria, às vezes, me pergunta quanto tempo posso esperar mais para engravidar, né? Ninguém quer esperar, adiar mais ainda. Então, a gente sempre, não tem, temos que ver como que está indo e, né, a gente até conversou, lembro de, vamos lá, né? E aí? Preservar, também tem outras hoje em dia, né, também. A preservação da fertilidade, as pessoas que não têm, né, como parceiro, não está com marido, não está casada, nada, né, tem a possibilidade de congelar esses óvulos, né? Então, tem que se pensar muito nisso, porque a vida passa, né? E passa rápido, né? E quando você vai, já foi. Aí é o momento ideal. Né? Então, por isso que tem que ter esse segmento. Depois que veio, depois dos 40, tudo fica muito difícil. Né? Então, esse é o momento. Hein, e no meu caso, né, que eu já fiz 2 cirurgias, como o senhor falou da reserva ovariana, então isso também subiu um alerta para mim. Né? É um dos motivos. Mas é aquilo, fazendo o acompanhamento, deixando tudo certinho, eu acredito que, né, tá tudo para ser positivo aí, né? Então, é cuidar. A Lara é bem a mulher moderna, né? Trabalhou, estudou, batalhou no mundo corporativo, né? Sim. Então, Aquela ela não pensa a gravidez é uma dificuldade. Né? Criar um filho é difícil, ter um filho é difícil, né? Vai ocupar, então, pensa primeiro na carreira. Não tem, a maioria vai fazer isso, né? Então, tem que ter planejamento, né? E para a gente depois ter o sucesso lá na frente, as coisas para fechar. Então, acredito eu que aí esse final de ano, né, a gente vai como segundo semestre começar com uma coisa melhor aí, né? Com certeza, vem com boas notícias, né? Com certeza. Doutora, e também tem um ponto bom na Larissa que, graças a Deus, ela descobriu rápido, né? Assim, cedo, pela idade dela. A gente vê hoje em dia, muitas mulheres chegam aqui com 36, 38 e só descobre quando já quer ser mãe, aí tem que fazer todo esse processo antes de ainda engravidar, a reserva já é outra, e às vezes então é totalmente diferente. Às vezes nem sabe. Então, tem aquele ponto, né? Da endometriose. A endometriose causa 2 coisas, né? 2 grandes grupos. A gente divide as pacientes que têm dor crônica, dor pélvica crônica, e as pacientes que são inférteis. Voltando à parte mais de infertilidade, às vezes a paciente tem pouca cor, não é tão sintomática, mas já tem a endometriose, vai evoluindo silenciosamente, que vai comprometer a parte anatômica das trompas, dos ovários, né? Já faz aquele cisto de endometriose maior, dos 2 ovários, e menos porcentagem, mas tem, né? Que acaba com toda a anatomia da pelve, né? E mesmo uma endometriose que a gente fala, grau 3, uma gravidez moderada, toda essa endometriose profunda, ela muda todo o que a gente fala, o ambiente da pelve, né? Causa toda uma poluição, a gente fala microambiente, né? Para ter a ovulação, para a trompa pegar, para ela migrar, né, para a tuba e o espermatozoide chegar, a endometriose atrapalha em tudo isso. É como se fosse uma cicatriz, doutor? É tipo isso? Não é bem assim, a cicatriz, porque a endometriose, né, todo mês vem um fluxo de células do endométrio, que descama lá da parte interna do útero, uma partezinha reflui pela tuba. Isso vai anos e anos, né? E esses focos tem começo, meio e fim, mas conforme vão formando nódulos, eles vão ficando, entre aspas, com uma vida própria, né? E o próprio estrogênio que o seu ovário produz, para você ovular, para ter a possibilidade de uma gravidez, também vai estimular esse foco de endometriose. Então, vai criando alguns sangramentos, vai dar dor, cria uma atividade nisso, e vai criando aderências. Então, muda a primeira coisa, é mais fácil para entender, é a anatomia da pelve. Então, a tuba é um órgão que tem que estar móvel, ela vai ficar grudada, os ovários vão ficando também grudados, e todos esses focos vão diminuindo. A reserva, apesar do endometrioma, tá lá o cisto, endometrioma é o cisto de ovário, né, de endometriose, que vai também levando a diminuição da reserva com essa inflamação, né? Então, a gente sempre fica numa situação difícil, né? Se opera ou não esse cisto de endometriose. Se ficar, ele também piora a sua reserva. Se operar, também pode
prejudicar. Então, a gente sempre tem que dosar, né? O risco e o benefício. Em que momento você está? Se tem muita dor, você vai querer engravidar, né? Para a gente estar tendo a melhor delineamento do seu trabalho, do seu tratamento, né? Sim, sim. Tá? Eu acho que foi super importante essa né? história da Larissa, né? Da gente ver que realmente ela procurou ajuda desde que ela teve esses sintomas. Claro que, infelizmente, precisou passar por uma cirurgia de emergência justamente por não ter tido essa atenção antes, né? Mas que bom que você viu logo. Espero que em breve tenhamos o beta positivo. Mas antes de terminar, eu queria que você deixasse algum recado para essas mulheres que às vezes já têm diagnóstico ou não têm, às vezes não têm uma escuta muito ativa com o ginecologista que está passando, porque, infelizmente, nem todos vão realmente dar atenção àquela dor, àquela cólica. O que você falaria para essas mulheres? Eu falo que eu sou a prova viva, né? Que a gente precisa sempre acompanhar, precisa sempre se atentar com as dores. Escuta seu corpo, vê o que ele vai te falar, o que ele vai passar. Né? Às vezes você fala, poxa, um sangramento aqui tão normal. Não, não é normal. Aquele sangramento excessivo, aquela cólica forte, não é normal. E eu passei tudo isso, essa dor que eu tive lá em 2014, justamente por não ter ido no hospital. Por não ter ido no ginecologista, porque adolescente, não é nada, né? É isso mesmo. Não pode, gente. Precisa cuidar. Tem que procurar um profissional. Vai buscar uma ajuda. Já começou a dar umas cólicas, uma suspeita, deixa eu marcar uma consulta aqui, achar um profissional. Então, assim, não deixem de se cuidar, não deixe, tá? Eu tenho amigas, doutora, que têm endometriose também. E elas perguntam muita coisa, têm dúvida. Então, às vezes, é falta de informação mesmo, é querer saber, é ir buscar, né? E eu até indico o doutor, claro, porque como ele é especialista na área, então eu sempre falo, gente, vai buscar uma ajuda, porque o médico falando passa mais a credibilidade, tem o conhecimento que precisa, né? Então, não passem a dor que eu passei lá em 2014. Hoje, graças a Deus, com o acompanhamento do Dr. Fábio, ele é meu ginecologista há mais de 10 anos, então eu não sinto dores, sempre estamos fazendo exame, né, doutor? Então, é acompanhar, é a rotina, né? Você sempre acompanhar e não ter medo, né? Vai, faça. É uma doença crônica, como o doutor falou, então tem que ter um acompanhamento. E é isso que eu posso falar. Deixar esse recado para as meninas. E a Larissa falou uma coisa que é muito importante, né? Muitas mulheres têm medo de investigar, né, doutora? Que recado você daria para essas mulheres que às vezes sentem uma cólica, mas falam, eu não vou atrás porque vai que eu tenho alguma coisa e estou com medo de descobrir? Então, principalmente é isso que a Larissa falou, né? Não ter medo, né? E não normalizar a dor, né, no período menstrual. Começou a sentir dores fortes, que não passam com um analgésico simples, né? E vai se repetindo mês a mês, né? A gente em medicina fala mais de 6 meses, né? Que chama dor pélvica crônica, e não passa. Tem que procurar um especialista, né? E se o colega, seu médico, não quis pedir exame, insista com ele, fale, olha, doutor, eu estou assim, está pior, está piorando. Então, tem que ir atrás, porque o diagnóstico precoce nos possibilita outras formas de tratamento, não só cirúrgicos, né? Então, prestar bastante atenção, né? Então, nas cólicas fortes no período menstrual, né? Nas que já tem vida sexual, na dor no ato sexual, como a gente fala, na profundidade, né? E nas pacientes que estão tentando engravidar e não estão conseguindo, né, dependendo da fator idade, né, abaixo dos 35, há mais de 1 ano, ou acima dos 35, mais de meio ano, não conseguindo engravidar, tem que procurar um especialista, tá, para ver o que está acontecendo. Não deixe o tempo passar, tá, que, infelizmente, tanto na parte reprodutiva, né, o tempo tem aquele período mágico que a gente fala, ideal, e, em relação à dor, ficar sofrendo e não ter produtividade na vida, né? Não só no trabalho, mas no relacionamento, no dia a dia, né? Como a vida passa rápido e aí vai ficando com dor e dor. Né? Uma vida assim fica difícil de levar, né? Verdade. Obrigada, Larissa, por contar a sua trajetória. Acho que é super importante as pessoas verem que, mesmo com tudo que você passou, hoje você está bem, com uma saúde muito melhor, com seu bem-estar de volta, e a gente vê que realmente o tratamento certo faz toda a diferença. Sim. Obrigada, doutor, por mais uma conversa obrigado, muito Larissa. boa. Doutor, imagina. E você que está ouvindo a gente, entenda o seu corpo, não deixe essa dor você achar que é normal. Procure um especialista o quanto antes. Obrigada.